Bom dia, gente, tudo bom? 7h30 da manhã, como prometido, nossa primeira live sobre educação espiritual. Deixa eu só colocar o comentário fixo aqui. Beleza! Bom dia. Então é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre educação espiritual, sobre esse tema que é um tema tão importante. Realmente para mim é um tema que norteia aí o meu... Nossa, gente, desculpa porque apareceram umas funcionalidades novas aqui na live, eu achei muito legal, eu posso compartilhar uma foto com vocês ao vivo. Muito bacana isso, porque às vezes dá vontade, né? Você quer mostrar... interessante. Quem sabe depois eu teste com vocês aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre educação espiritual, uma introdução, e sobre a responsabilidade dos pais. Enquanto todo mundo tá entrando aí, já quero deixar ali os avisos, que é os avisos que vocês sempre querem saber. Vai ficar salva esta live? Vai ficar salva esta live, sim! E eu queria dar alguns outros avisos antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito. O primeiro é que nós teremos 7 lives sobre esse assunto nas quartas-feiras, 7h30 da manhã, começando hoje a primeira. A 7ª vai dar na primeira semana de dezembro. Não tem nada místico no número 7. 7 lives, 7 Espíritos de Deus. Não tem nada místico. Eu só estou fazendo 7 lives porque vai ser... Eu vou usar a mesma divisão que eu usei... A mesma divisão que eu usei no livro Ensinando no Caminho, que eu acho que é uma boa divisão pra gente abordar vários aspectos sem a gente perder, assim, alguns dos que são os pontos principais da educação espiritual. Tanto acho que é uma boa divisão que eu fiz no livro, né, gente? Então eu quero usar essa mesma divisão do livro pra gente abordar os temas, para que a gente não perca nada que é fundamental. E isso totalizam, então, 7 lives. Então não tem nada de místico no número 7, tá bom? É só realmente uma questão de divisão de conteúdo. Outro assunto... é que eu anotei meus avisos aqui pra não esquecer. E o que a gente vai falar? Então a gente vai falar sobre essa introdução, a gente vai falar sobre o exemplo dos pais, mas a gente vai falar também de maneira muito prática, como ensinar a criança a orar, como ensinar ela a ler a Bíblia, como fazer devocional com a criança pequena, como ensinar a criança a ter relacionamento com a igreja. Todos esses assuntos serão abordados nessas 7 lives que ficarão salvas aqui, ok? Por que 7h30 da manhã? Porque é o horário que a gente pode fazer, então a gente faz no horário que dá, não é verdade? E por fim, uma outra pergunta que vocês podem falar é: mas é igual o livro? Porque eu já li o livro, então talvez eu não precise participar das lives. Não é igual o livro. É claro que alguns conteúdos vão estar ali se coincidindo, porque é a palavra de Deus, é a experiência que eu tive também, a minha experiência pessoal, mas a minha ideia é abordar os assuntos de um outro ponto de vista, sob uma outra ótica. E vocês sabem que uma coisa que acho que foi a pastora Tati Joslin que postou outro dia, e que eu achei muito legal. A gente não tá aqui, né? Ninguém prega, ninguém tá na internet ou tá escrevendo livro para falar novidades, grandes novidades. A gente tá para pregar a palavra de Deus. Então, nós como cristãos, a gente tem que um pouco parar de ficar buscando só as novidades. Sabe? Que você chega e fala: nunca ouvi falar sobre isso. Porque não é só nisso. É claro que nisso também é legal, é claro que isso o Espírito Santo também fala. Mas o Espírito Santo, ele fala revivendo a mesma palavra que a gente ouviu tantas e tantas vezes, né? Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, cada vez que você ouve um mesmo texto, uma mesma pregação, uma mesma mensagem, aquilo vai se tornando vida dentro de você. Então, ainda que você já tenha me ouvido eu mesma falando sobre esse assunto, lido o livro, talvez você tenha ouvido outras pessoas falando, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você, porque eu tenho certeza que ele vai falar, porque ele tem muitas coisas para edificar nas nossas vidas e nas nossas famílias. Então, vamos começar? Vamos começar lá. Eu quero ler um texto da Bíblia que eu amo de paixão, que para mim é um norte para esse assunto. E eu vou confessar que eu vou ler direto no meu livro, porque ele já tá aqui na minha mão. A Bíblia também tá, mas já tá aqui aberto. Que é Deuteronômio 6, de 6 a 9. Vocês sabem que quando eu falo que o meu livro chama Ensinando no Caminho, todo mundo lembra aquele versículo de Provérbios que fala que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele, quando for velha. E de fato esse é um versículo lindo, amo de paixão ele. Mas para mim o que mais fala sobre ensinar no caminho é esse versículo de Deuteronômio 6, 6 a 9, que fala assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou.
Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa ou quando estiver no caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Por que eu gosto tanto desse versículo? Porque ele mostra a intencionalidade da educação espiritual, ao mesmo tempo que mostra que ela é uma coisa cotidiana. Às vezes, quando a gente fala de educação espiritual, as pessoas ficam assustadas, porque elas pensam, meu Deus do céu, eu não tenho tempo de viver e agora eu vou ter que me preocupar com educação espiritual, eu não sei nem como começar, o que fazer. Como se isso fosse algo extremamente penoso e difícil. E é claro que nós precisamos sim ter uma intencionalidade na nossa educação espiritual, ter os momentos que são dedicados a isso. Por exemplo, na segunda-feira à noite a gente teve o nosso culto familiar. Foram lá, acho que 20, 30 minutos. A gente sentou, a gente parou tudo, a gente chamou as meninas, a gente teve uma intencionalidade no culto familiar. Mas muito mais do que essa intencionalidade, nós também ensinamos princípios espirituais e vida com Deus no dia a dia. E é isso que eu vejo que é mais impactante para os nossos filhos. Porque às vezes a gente está lá indo para a escola, alguém faz um comentário, a gente já saca um versículo bíblico da mente aí, já explica um princípio, algo que a criança não tinha percebido, a gente discute sobre uma situação e fala como que Jesus agiria, o que a Bíblia fala sobre isso. E isso é muito mais impactante e vivo para os nossos filhos do que um momento engessado, às vezes, que a gente cria na nossa mente. Não, toda segunda-feira, das 7 às 7h30, vou fazer o culto familiar. Não que o culto familiar não seja um momento importante, e nós vamos falar sobre isso provavelmente na nossa penúltima live ou antepenúltima live. Porém, esses momentos do dia a dia são os momentos que mais falam com os nossos filhos, porque primeiro, eles mostram uma vida prática, uma vida no cotidiano. Eu acho que isso, não sei quem assistiu a série The Chosen, eu já falei dela aqui no feed, inclusive eu amo de paixão. Uma das coisas que eu mais gosto dela é porque você vê Jesus ali na prática com os seus discípulos, né? A gente sabe que tem muita licença poética, a Bíblia não fala muita coisa do que tá ali, mas muitas dessas coisas nos dá pra gente falar, não, eu acho que era assim mesmo. E é muito bacana como Jesus está ali com os discípulos, e enquanto ele está ali comendo, conversando, ele vai lá e ensina alguma coisa. Ele vai lá e ensina uma verdade. Os versículos bíblicos que a gente conhece são colocados na série, em sua maioria, no cotidiano de Jesus com os discípulos. Não é um grande ensinamento que Jesus para tudo e ensina, ainda que tenham esses momentos também. Mas eu vejo que é essa vida transmitida que constrói nos nossos filhos uma relação também viva e eficaz e verdadeira e dinâmica com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Deuteronômio 6, de 6 a 9, tá? Para quem perguntou ali, eu vi que subiu um comentário. Então vamos seguindo sobre isso. Se isso é tão importante, na verdade a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Salmo 87 fala que nós não esconderemos os nossos filhos, nós contaremos à próxima geração. Provérbios várias vezes fala sobre o filho escutar o ensino do seu pai, logo o pai precisa estar ensinando. Em outras passagens também do Novo Testamento, Paulo orienta os pais a educarem os filhos na disciplina, na admoestação, no conselho do Senhor. E tudo isso, gente, são ordenanças de Deus para nós. A gente precisa entender que Deus tem algumas atribuições que Ele nos dá por papéis, não é verdade? Então a esposa tem um papel, o marido tem um papel, os pais têm um papel, os filhos têm um papel. E tem também os chamados específicos, às vezes ministerial, profissional, coisas que nós sabemos que temos que realizar como filhos de Deus, porque a Bíblia fala que nós fomos criados para um propósito específico. Aquele versículo maravilhoso, né, que fala que Deus nos chamou para o seu propósito, então Ele tem algo para nós, Ele nos salvou para boas obras. Ele nos salvou do império das trevas e nos colocou num caminho para boas obras. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Mateus 20. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui para eu não errar nada. E se você quiser abrir a sua aí também. Mateus 20, Jesus está falando com os seus discípulos, ele conta uma parábola que foi conhecida como os trabalhadores da última hora. E ele fala o seguinte, olha só, eu vou ler meio rapidinho aqui, talvez você já conheça a história, senão depois você dá um confere lá, tá? Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados.
Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia, às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. E ele perguntou, por que vocês não trabalharam hoje? Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los. Ele começou pelos últimos, aqueles que trabalharam só 1 hora. E ele veio e lhes deu uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, eles imaginaram que receberiam mais, afinal eles trabalharam o dia todo, né, gente? Mas eles também receberam uma moeda de prata. E ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. E o proprietário respondeu a um deles, amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda? Eu paguei a você o que a gente combinou. Pegue o seu dinheiro e vá. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? E daí, aqui nesse texto, eu gosto de tirar 2 aplicações. A primeira é que a graça é para todos e a salvação é para todos, independente se você se converteu com 10 anos de idade ou se você se converteu com 80 anos de idade. A salvação é pela graça, a recompensa de Deus é para todos, está disponível da mesma maneira e ele não é injusto. Ele não é injusto, a salvação já é pela graça, já é um favor dele. Mas uma coisa que eu acho bacana que a gente pode pensar aqui também é que cada um recebeu a recompensa pelo trabalho que lhe foi dado. Como assim? Aqueles trabalhadores que foram contratados lá no começo da manhã, Deus, ou o dono da vinha, os chamou para trabalhar desde o começo da manhã. Olha, a tua função é essa, trabalhar 8 horas. Outros foram chamados para trabalhar 1 hora. O que eu quero dizer com isso é que cada um de nós tem um chamado específico, cada um de nós tem uma função ministerial, profissional, e é dessa função que a gente vai prestar contas. A gente foi salvo pela graça, pela fé, não tem nada que a gente faça que nos faça merecedores dessa salvação. Porém, a Bíblia é repleta de lugares que ela fala sobre recompensa para boas obras, recompensa por aquilo que você fez. E essa recompensa, esse galardão, essa coroa, esse muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, ele não está vinculado ao quanto você faz, mas ao que você faz com o chamado que você recebeu específico de Deus. Então, por exemplo, eu faço parte aqui em Curitiba da igreja do pastor Luciano Subirá. Meu Deus do céu, esse homem escreveu já não sei quantos, dezenas de livros, ele prega não sei em quantas igrejas para não sei quantas milhões de pessoas, o canal do YouTube dele é cheio de gente que assiste, ele realmente está impactando não só a nação, mas o mundo. Se eu olhar para o ministério dele e olhar para o meu trabalho, o meu ministério, eu posso ficar frustrada pensando que ele vai receber muito mais do que eu. Porém, não é isso. Deus vai dar para ele a recompensa dele por ele cumprir o que Deus chamou ele para fazer. E para mim, ele vai dar a recompensa que eu vou receber de acordo com o que eu fizer com o chamado que ele deu para mim. Se ele me chamou para pregar para 10 pessoas e o pastor Luciano para pregar para 10.000 pessoas, a recompensa vai ser a mesma se nós dois cumprirmos o nosso chamado dentro da esfera de atuação que nos foi dada. Tá? Por que eu tô fazendo essa introdução que parece estranha? Porque alguns de nós não teremos nenhuma evidência pública. Nós não fomos chamados necessariamente para termos evidências públicas. Nós não fomos chamados para influenciar pessoas publicamente, para subirmos nos púlpitos, para ensinarmos nas igrejas. Muitos de nós temos um simples chamado, sermos bons cristãos, bons maridos, boas esposas, bons pais. E se você é mãe, se você é pai, nesse momento você tem um chamado específico de Deus para pastorear a sua casa e para cuidar da sua família. Você entende isso? Esse é o seu chamado agora. Esse é o seu trabalho nesse momento. Esse é isso que Deus espera de você nesse momento. E muitas vezes, as mulheres principalmente, né? Muitas vezes tem filho pequeno, tem que abrir mão de alguns trabalhos na igreja, alguns serviços na igreja, coisas com as quais estava envolvida, ou mesmo outras questões até sociais, às vezes parou de trabalhar fora. Enfim, muitas mulheres se dedicam às suas casas e se sentem incompletas, se sentem devedoras de algo para Deus.
Mas salvo coisas muito específicas, que às vezes pode ser que a mulher realmente esteja negligenciando alguma coisa que Deus passou para ela, mas em geral isso é só um sentimento humano e quem sabe maligno. Porque o que você está construindo dentro da sua casa é o que Deus te chamou para construir neste momento. Essa é a sua hora de trabalhar nessa vinha, a sua casa, os seus filhos, e você olhar para isso como algo genuíno, como algo verdadeiro, como algo que você está fazendo para o Senhor e que vai ter um impacto eterno. Então eu queria primeiro fazer essa introdução, para você entender que o trabalho de educação espiritual, por mais exaustivo e cansativo que seja, é valioso. É valioso. O trabalho que você faz com seus filhos no cotidiano, aproximando eles de Deus, é precioso. E muitas vezes, gente, esse trabalho de educação espiritual se dá exatamente na maneira como você se relaciona com seus filhos na educação do dia a dia. Você está educando o seu filho, você está disciplinando ele por algum comportamento errado, você está orientando ele sobre algum comportamento que ele precisa aplicar, você está dando ordens, trazendo rotinas, tudo isso também é educação espiritual, porque a maneira como você faz, a maneira como você reflete a Jesus na sua vida, no seu caráter, no relacionamento com seus filhos, faz toda a diferença para eles conhecerem ao Pai. Então isso também é educação espiritual, e é por isso que eu repito, por mais exaustivo e cansativo que seja, a gente precisa entender que esse é o nosso chamado para esse momento. Então nós precisamos olhar para o trabalho que a gente faz dentro das nossas casas, não como algo de menor valor, mas como algo exato para nós estarmos neste momento fazendo aquilo. E entender que, como eu falei, disso Deus vai nos pedir contas, não é verdade? Assim como eu sei que Deus vai me pedir contas do tempo que eu era só uma profissional, do tempo que eu era uma adolescente, do tempo que eu casei e não tinha filhos, cada papel que eu exerci dentro da minha vida, cada função que eu exerci dentro da minha vida, e dentro de um macro, né, o meu ministério maior, tudo isso Deus vai pedir contas. E das minhas filhas também. No caso dos maridos, né, Deus vai pedir contas. O que você fez da filha amada minha que eu te dei por esposa? O que você fez dos meus filhos amados que eu te dei como filhos? Tudo isso Deus vai nos pedir contas, então nós precisamos nos dedicar a entender isso. A parábola dos talentos fala sobre isso, né? O homem dono de muitos recursos que deixou os talentos para os seus trabalhadores, e quando ele voltou ele perguntou: e aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? Tem outro texto na Bíblia, agora eu perdi a referência, mas que ele fala que o reino de Deus é como um dono de uma vinha que arrendou a sua vinha e depois ele voltou para pegar os frutos. Então Deus, ele está nos dando algo para nós cultivarmos, e ele vai perguntar: e aí, o que você fez disso? E nós precisamos entender, nós multiplicamos esses talentos, e eu até cito isso no livro. Quando eu falo de multiplicar os talentos que Deus nos deu, eu imagino nós pegarmos esses filhos maravilhosos que ele nos deu e fazermos crescer, pensarmos que eles vão mais longe do que nós fomos, eles farão mais do que nós fizemos. Eu creio que essa multiplicação é muito mais em termos de alcance, em termos de crescimento, em termos de visão de reino, do que simplesmente numérica, né? Porque não seria assim, Deus falaria: olha, quem tiver mais filhos ganha mais. Não é isso a ideia de Deus. Ele está nos fazendo olhar para aquilo que ele nos deu, os nossos filhos, como um bem precioso que nós precisamos cultivar para fazer crescer. E é isso que a gente vai estar falando nas próximas lives, sobre disciplina espiritual, sobre educação espiritual, para que os nossos filhos tenham um contato com o Cristo que transforma. Porque a única saída para os nossos filhos, se tudo que a gente pudesse ensinar fosse uma única coisa, é o caminho de acesso a Jesus, porque é só Jesus que salva, é só Jesus que transforma, é só Jesus que dá senso de propósito, sabe? Só Jesus que traz sucesso para a vida de uma pessoa. E o sucesso, que não é o sucesso que a gente olha no mundo, né? Que é uma vida bem sucedida, com as melhores notas, melhores empregos, não é isso, mas é o verdadeiro sucesso. Então nós precisamos nos dedicar a isso. Gente, uma coisa que é importante vocês lembrarem é que nossos filhos são flechas, a Bíblia fala sobre isso, e a flecha precisa ser lançada, só que antes de ser lançada, ela precisa ser preparada, e nós estamos ajudando os nossos filhos, preparando eles para isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que eu falo sobre educação espiritual, é claro que eu conto as minhas experiências, mas as minhas experiências, elas não são absolutas, elas não são as mais bem-sucedidas, elas não são
uau, grande exemplo de vida. Elas são coisas que eu estou vivendo e que talvez muitas vezes, se você tivesse uma câmera dentro da minha casa, vocês iam olhar e falar, nossa, mas isso aconteceu na casa da Melina? E a gente precisa lembrar que nós ensinamos a palavra de Deus, não as nossas experiências. O pastor Costa Neto esteve na nossa igreja no domingo falando sobre família. E ele falou sobre isso, ele falou sobre você falar sobre algo e as pessoas acharem que a sua vida é perfeita naquela área. E ele até contou, inclusive, falando sobre família, a dificuldade que ele teve com o próprio filho. Algo que ele nunca esperava passar, mas ele passou. E ele precisou da ajuda do Senhor para superar. E é isso que eu também quero deixar claro para vocês. Eu falo sobre educação espiritual, eu falo sobre experiências com a vida espiritual das minhas filhas, mas isso tudo é uma construção que eu estou vivendo também com base na palavra de Deus. E mais do que ensinar as minhas experiências, por mais que eu possa citá-las, eu quero ensinar a palavra de Deus. Né? Nós que estamos em contexto de igreja, às vezes no contexto de liderança, nós vamos aconselhar pessoas, as pessoas querem que a gente conte a nossa experiência. E claro que a experiência é válida, é claro que a experiência é ilustrativa, é claro que a experiência nos ajuda, mas muito mais importante do que você ouvir a minha experiência é você saber o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque no dia que a minha experiência falhar, que muitas vezes acontece, porque afinal eu sou ser humano e as minhas filhas também são humanas, a palavra de Deus não muda, é infalível, não falha. Então, infalível e não falha, olha só que pleonasmo. Então, é claro que eu vou falar das minhas experiências, mas saiba que as minhas experiências muitas vezes não dão certo. Saiba que as minhas filhas muitas vezes não correspondem como na minha cabeça eu gostaria. Então, entenda que as minhas experiências são experiências de pessoas vivendo com outras pessoas, tentando colocar em prática aquilo que tem aprendido da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não muda e ela é infalível. Só que toda mudança precisa de um começo. É difícil? É difícil. Às vezes eu recebo muitas mensagens aqui do tipo, mas meu filho não presta atenção no devocional, meu filho não tem interesse no devocional, meu filho não quer fazer, meu filho não quer orar. Gente, toda mudança exige persistência, exige constância. Todo ensino exige constância. Talvez você fale, não, mas não é uma mudança, eu sempre fiz isso. Os nossos filhos estão aprendendo e nós precisamos fazer realmente de maneira consistente e persistente aquilo que nós sabemos que é melhor. Mas se você não faz, você precisa dar o primeiro passo. Não tem como mudar se você não decidir e não tomar esse caminho, essa direção de ensinar os seus filhos de maneira inegociável a palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto de contar é que, como eu falei, apesar das minhas experiências não serem a palavra de Deus, elas ajudam a nos dar um certo conforto, a nos dar um certo repertório até para compartilhar. E eu lembro quando a Manuela começou a fazer devocional, fui muito tarde, porque eu aprendi tarde sobre essa informação, mas ela já tinha 7 ou 8 anos, quando eu comecei a cobrar dela, assim, mais insistentemente o devocional. E ela não gostava, tinha dias que ela não queria fazer, tinha dias que eu tinha que insistir, tinha dias que era na obrigação. Só que hoje eu vejo os frutos disso, sabe? Hoje a Manuela tem 12 anos, quase 13, ela já tem o tempo de devocional sozinha, já faz bastante tempo. E agora esse ano que ela começou a estudar pela manhã, ela optou, pediu pra mim, perguntou se podia acordar mais cedo pra ter esse tempo de leitura, de oração, porque ela falou que ela fazia tarde, né, sempre depois voltando da escola, depois do almoço, mas ela falou que ela tava sentindo falta de fazer de manhã. Então, você vê assim, foi uma coisa que veio dela, uma coisa que frutificou, uma coisa que realmente é a frutificação das sementes plantadas lá atrás. Então vale a pena insistir, vale a pena o trabalho. E eu já te digo, tem trabalho sim, tem trabalho sim. Não pense que é só você jogar ali na hora falar, faz lá o teu devocional. Não, vai ter muitas vezes que você vai ter que sentar com o teu filho, ler com ele, orar com ele, conversar com ele, insistir muitas e muitas vezes. Vai ter o trabalho, mas uma coisa que eu quero te dizer é que esse trabalho vale a pena e faz parte da tua função nesse momento, e disso o Senhor você vai ter que prestar contas diante do Senhor. Ele te pedirá contas, então é importante a gente se comprometer com esse trabalho, mas vai valer a pena. E eu queria deixar para vocês uma frase, uma citação do Bruce Nahamor, eu gosto muito dele, é de um livro chamado Socorro, Temos Filhos, e é um livro que fala sobre educação de filhos de maneira geral, disciplina e tal, né? E ele fala o seguinte, ó, cadê aqui, gente? Eu quero ler para vocês porque essa citação é muito top. Socorro, Temos Filhos. Bruce Nahamor. Em um sentido real, Deus nos deu uma oportunidade divina de moldarmos as vidas de nossos filhos para o tempo e para a eternidade.
É lindo percebermos que podemos de fato ensinar nossos filhos sobre o amor e a natureza de Deus. É amedrontador saber que os nossos próprios complexos podem interpor obstáculos entre os nossos preciosos filhos e Deus, o Criador do universo. Então, gente, nós precisamos entender que a paternidade e a maternidade é um privilégio de Deus para nós. Nós temos um privilégio de ensinar os nossos filhos a termos um bom caráter, a ter uma boa disciplina pessoal, a ter um bom relacionamento com as pessoas. Mas tudo passa pela educação espiritual e pelo relacionamento dos nossos filhos com Deus. E nós temos esse privilégio e mais essa responsabilidade de apontarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Que nós possamos ser comprometidos como Jó. Eu não sei quem lembra da história de Jó, que os filhos dele saíam, faziam festa e ele sacrificava. Na época, o sacrifício era a maneira de pedir perdão pelos pecados, e ele sacrificava pelos filhos. Caso eles tenham feito algo de errado, eu vou sacrificar já aqui, pedindo perdão e trazendo os meus filhos, ou melhor, apresentando os meus filhos diante de Deus. Que a gente tenha realmente esse compromisso, sabe? De não acharmos que a paternidade e a maternidade possa ser vivida de qualquer maneira, mas precisa ser vivida de maneira comprometida. E educação espiritual é tão importante. Você ensinar o seu filho a orar, ensinar o seu filho a ler a Bíblia, apontar o caminho para Jesus. É tão importante. Na verdade, eu diria mais. Porém, eu vou fazer essa comparação. Quanto você ensinar seu filho a comer bem, quanto você ensinar o seu filho a se relacionar com as pessoas, quanto você ensinar, colocar o seu filho numa boa escola, levar o seu filho a bons médicos. Nós estamos falando de algo que vai mudar a eternidade dos nossos filhos. E nós não podemos levar isso de maneira leviana, não podemos considerar isso coisa de menor valor. Então, na quarta-feira que vem, 7h30, essa live vai ficar salva, tá, gente? E na quarta-feira, 7h30, nós vamos começar a falar de maneira bem prática como ensinar os nossos filhos a lerem a Bíblia, a se relacionarem com a Bíblia. O que os nossos filhos precisam saber sobre a Bíblia para que eles possam ter um relacionamento com a Palavra de Deus e, é claro, fundamentar a vida espiritual deles na Palavra de Deus. Então, deixando essa live vai ficar salva. Nas próximas quartas ainda nós vamos falar sobre como ensinar a orar, como ensinar a fazer devocional, como ensinar o nosso filho a se relacionar bem com a igreja, etc e tal, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês vão tendo dúvidas, vão mandando, que eu vou guardando essas dúvidas pra gente falando nas lives específicas. Por exemplo, eu vi que teve uma dúvida sobre devocional, mas eu não vou falar hoje aqui porque a gente vai ter uma live só sobre devocional. Então fiquem de olho aqui no feed, de olho nos stories, para quando eu for divulgando também quando serão as nossas próximas lives. Espero que tenha abençoado vocês. Não esqueçam, vocês são sacerdotes, vocês têm a função de levar os seus filhos para perto de Deus e apontar este caminho para que eles possam ter um relacionamento íntimo, vivo e pessoal com Jesus. Deus abençoe o dia de vocês e até quarta-feira que vem, 7h30.